Em 1944, enquanto milhares de jovens brasileiros atravessavam o Atlântico rumo à Itália, uma guerra silenciosa já estava sendo travada. Não era uma guerra de balas ou bombas, era uma guerra de palavras escondidas. Imagine o seguinte cenário. Você é um soldado brasileiro nas montanhas geladas dos Apeninos italianos. Sua missão é enviar uma mensagem urgente para o comando. A mensagem diz: inimigo avançando pela estrada principal. Precisamos de reforços. Parece simples, certo? Mas aqui está o problema. Os alemães também estão ouvindo. Eles têm operadores de rádio treinados. Eles têm tradutores que estudaram português em universidades europeias. Eles têm equipamentos que capturam cada sinal que você transmite. Se você enviar essa mensagem em português comum, em menos de 1 hora, os alemães sabem exatamente onde você está. E pior, eles sabem que você está fraco e pedindo ajuda. Era exatamente esse o desafio que a Força Expedicionária Brasileira enfrentava. Para entender como os brasileiros resolveram esse problema, precisamos primeiro entender como funcionava a comunicação militar naquela época. Não existia internet. Não existia telefone celular. A comunicação entre as tropas acontecia de 3 formas principais: mensageiros a pé, linhas telefônicas de campanha e rádio. Os mensageiros eram lentos e arriscados. Um soldado podia levar horas para atravessar terreno inimigo com um papel no bolso, e se fosse capturado, a mensagem caía nas mãos do inimigo. As linhas telefônicas eram vulneráveis. Os alemães cortavam os fios ou, ainda pior, conectavam seus próprios aparelhos para escutar as conversas sem que ninguém soubesse. O rádio era rápido, mas tinha um problema fatal. As ondas de rádio viajam em todas as direções. Qualquer pessoa com o equipamento certo pode captar o sinal. É como gritar numa sala cheia. Todo mundo ouve. Foi aí que entrou a criptografia. A palavra criptografia vem do grego. Cryptos significa escondido. Graphein significa escrever, escrita escondida. A ideia é simples: transformar uma mensagem clara em algo que parece sem sentido. Só quem tem a chave consegue transformar de volta e ler o conteúdo original. Os brasileiros não inventaram a criptografia. Ela existe há milhares de anos. Júlio César usava códigos para enviar ordens aos seus generais. Os espiões da rainha Elizabeth I usavam cifras complexas. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães tinham a famosa máquina Enigma, considerada inquebrável. Mas os brasileiros fizeram algo diferente. Eles não tinham máquinas sofisticadas como a Enigma. O que eles tinham era criatividade. E uma arma secreta que os alemães jamais esperavam: a própria cultura brasileira. Vamos conhecer como isso funcionava na prática. O sistema principal usado pelos criptógrafos brasileiros era chamado de Sistema Gabinete número 15. Os documentos originais, preservados em arquivos militares, mostram exatamente como esse método operava. O Sistema Gabinete número 15 usava o que chamamos de transposição. A ideia não é substituir letras por outras letras, é mudar a ordem das letras de um jeito específico. Funciona assim: você escreve sua mensagem original. Depois, usando uma tabela especial com números de 1 a 38 organizados em formato de cruz, você reorganiza as letras seguindo o sentido dos ponteiros do relógio. A letra na posição 1 vai para outro lugar. A letra na posição 2 vai para outro. E assim por diante. O resultado: a frase "ataque ao amanhecer" poderia virar algo como "Erataam Keukaan". Para quem não tem a tabela correta, é impossível reconstruir a mensagem original. Mas havia mais um detalhe importante: a letra morta. Ao final de cada grupo de letras, os operadores adicionavam uma letra extra que não significava nada. Era apenas ruído. Isso dificultava ainda mais qualquer tentativa de quebrar o código, porque o inimigo não sabia quais letras eram reais e quais eram falsas. Os documentos da época mostram exemplos reais de mensagens cifradas. Um exercício de treinamento encontrado nos arquivos mostra a frase: "Nada de novo ocorreu. PT. Escreverei via aérea."
Essa frase simples, depois de passar pelo sistema gabinete número 15, virava uma sequência de letras aparentemente aleatórias. Só quem tinha a grade correta, um papel quadriculado com os números na ordem certa, conseguia decifrar. Os operadores brasileiros treinavam horas por dia. Eles precisavam cifrar e decifrar mensagens rapidamente, muitas vezes sob pressão, com bombas caindo por perto. Um erro de uma única letra poderia mudar completamente o significado da mensagem. Recuar e atacar eram ordens opostas. Confundir as duas poderia custar vidas, mas o sistema gabinete era apenas uma das ferramentas. Os brasileiros também usavam o chamado Código 44B. Esse era um sistema de substituição ainda mais direto. Em vez de reorganizar letras, o código 44B substituía palavras inteiras por pares de letras. Era como um dicionário secreto. Os documentos mostram algumas dessas substituições. QV significava contra-ataque, BQ significava inimigo ou antitanque, AZ significava progresso, FT significava munição. Imagine receber a mensagem BQ, FT, QV. Para um alemão interceptando, eram apenas 6 letras sem sentido. Para um operador brasileiro com a tabela do código 44B, a mensagem era clara: inimigo, munição, contra-ataque. O brilhante desse sistema era a simplicidade. Mesmo sob fogo inimigo, mesmo com mãos tremendo de frio nas montanhas italianas, um soldado conseguia consultar uma pequena tabela e transmitir informações vitais em segundos. Mas havia um problema. E se os alemães conseguissem capturar uma dessas tabelas? Os comandantes brasileiros pensaram nisso. A solução era mudar os códigos constantemente. As tabelas de substituição eram atualizadas diariamente. O par de letras que significava inimigo, hoje, seria diferente amanhã. Os operadores recebiam novas tabelas a cada 24 horas. Se uma tabela caísse em mãos inimigas, ela já estaria obsoleta antes que os alemães conseguissem usá-la. Era um sistema de segurança em camadas. Mesmo que uma peça fosse comprometida, o sistema inteiro continuava protegido. Até agora, falamos de sistemas que qualquer exército poderia criar. Tabelas de substituição, grades de transposição, códigos numéricos. Mas os brasileiros tinham algo que nenhum manual alemão poderia ensinar. Algo que nenhum tradutor europeu poderia decifrar, mesmo com anos de estudo. Eles tinham o Brasil. Os alemães não eram amadores. O serviço de inteligência nazista, a Abwehr, era considerado um dos mais eficientes do mundo. Eles tinham quebrado códigos de dezenas de países. Eles tinham tradutores especializados em praticamente todas as línguas europeias. Quando a Força Expedicionária Brasileira chegou à Itália, os alemães rapidamente designaram equipes para interceptar suas comunicações. Eles contrataram tradutores que haviam estudado português em universidades. Alguns até tinham vivido em Portugal ou lido literatura brasileira. O problema? Eles tinham aprendido português de livros. E o português que os soldados brasileiros falavam nas trincheiras não existia em nenhum livro. Vamos explicar isso de forma simples. Imagine que você é um tradutor alemão em 1944. Você estudou português por 5 anos. Você consegue ler Machado de Assis e Eça de Queiroz. Você sabe conjugar verbos, conhece a gramática formal, entende expressões educadas. Agora você intercepta uma mensagem de rádio brasileira. E ouve algo assim: o alemão tá de bode. Vamos meter bronca antes que ele azule. O que isso significa? Para um soldado brasileiro de Minas Gerais ou do interior do Nordeste, a mensagem era perfeitamente clara. O inimigo está irritado. Vamos atacar antes que ele fuja. Mas para um tradutor alemão treinado no português de Lisboa, era como ouvir uma língua de outro planeta. Os comandantes brasileiros perceberam essa vantagem muito cedo. Eles não apenas permitiram o uso de gírias, eles incentivaram. Os operadores de rádio eram instruídos a misturar expressões regionais nas comunicações. Quanto mais confuso para ouvidos estrangeiros, melhor.
Soldados do Nordeste usavam termos que soldados do Sul mal conheciam. Expressões de roça, palavras de feira, apelidos de comida, nomes de festas populares, tudo virava código. Tá chovendo canivete poderia significar bombardeio pesado. Vamos fazer uma feijoada poderia significar reunir as tropas. O sanfoneiro chegou poderia indicar reforços. Os alemães interceptavam essas mensagens e ficavam perdidos. Seus dicionários não ajudavam, suas gramáticas não explicavam. Era como tentar montar um quebra-cabeça com peças de jogos diferentes. Essa estratégia ficou conhecida entre os historiadores como criptografia cultural. Não era um código escrito em papel, não era uma tabela que podia ser roubada. Era o conhecimento vivo de um povo, carregado na memória de cada soldado. E tinha uma vantagem enorme: não podia ser quebrado por matemática. Os códigos tradicionais, como o enigma alemão, eram baseados em lógica. Se você tivesse tempo suficiente e máquinas potentes, poderia eventualmente encontrar o padrão. Foi exatamente assim que os ingleses, em Bletchley Park, quebraram o enigma. Mas como você quebra uma gíria? Como você decifra uma piada que só faz sentido para quem cresceu numa cidade do interior de Pernambuco? Você não quebra. Simplesmente não existe método. Claro, a criptografia cultural não era perfeita para todas as situações. Gírias funcionavam bem para comunicações rápidas de voz, mas para mensagens escritas formais, ordens de batalha, coordenadas de artilharia, pedidos de suprimentos, era preciso algo mais estruturado. Foi aí que entrou outro método, a cifra de grade. A cifra de grade era elegante na sua simplicidade. Funciona assim: você tem uma folha de papel comum. Nela, você recorta pequenos furos em posições específicas. Essa folha com furos é a sua grade. Para enviar uma mensagem, você coloca a grade sobre uma página em branco. Através dos furos, você escreve as letras da sua mensagem secreta, uma letra em cada buraco. Depois, você remove a grade e preenche todos os espaços vazios com letras aleatórias. O resultado final parece um texto sem sentido. Ou às vezes, parece um texto normal, mas completamente diferente da mensagem real. Para decifrar, o destinatário pega sua própria cópia da grade, que tem furos nas mesmas posições, coloca sobre a página e lê apenas as letras que aparecem através dos buracos. É brilhante porque, mesmo que o inimigo capture a mensagem escrita, ele vê apenas confusão. E mesmo que ele suspeite que existe uma grade, ele não sabe onde estão os furos. Os documentos militares brasileiros mostram que as grades eram tratadas com extremo cuidado. Cada operador recebia sua grade pessoalmente. Elas eram numeradas e controladas. Se uma grade fosse perdida ou capturada, o operador tinha que reportar imediatamente, e todas as comunicações usando aquele modelo eram suspensas. Os soldados carregavam as grades dobradas dentro de bolsos internos, junto ao corpo. Alguns costuravam dentro do forro das jaquetas. A ordem era clara: em caso de captura iminente, destruir a grade primeiro. Muitos soldados carregavam fósforos especificamente para isso. Era melhor queimar a grade do que deixá-la cair em mãos inimigas. Agora vamos colocar tudo isso em contexto geográfico. Em março de 1945, os brasileiros estavam lutando numa região montanhosa da Itália chamada Apeninos. Especificamente, muitas das comunicações cifradas que sobreviveram nos arquivos vêm de lugares como Lisano em Belvedere, Gadio Montano e Abetaia. Eram vilarejos pequenos, com estradas estreitas e pontes vulneráveis. A ponte sobre o rio Malandrone, por exemplo, era um ponto estratégico vital. Quem controlasse essa ponte controlava o movimento de tropas e suprimentos. Os documentos marcados como secreto da época mostram comunicações intensas sobre essas posições. Mensagens cifradas iam e vinham constantemente, coordenando movimentos, pedindo reforços, alertando sobre avanços inimigos. E em cada uma dessas mensagens, os sistemas que descrevemos estavam em ação. Um operador de rádio brasileiro em Lisano em Belvedere poderia receber uma mensagem cifrada assim:
XKFB-QMRAZTPLWQVNSE. Ele pegava sua tabela do código 44B, separava os pares de letras, consultava o significado de cada par. BQ, inimigo. AZ, progresso. QV, contra-ataque. Em segundos, ele sabia. O inimigo está avançando. Prepare o contra-ataque. Essa informação era passada ao comandante. Decisões eram tomadas. Vidas eram salvas. Tudo por causa de um sistema de letras que para os alemães não passava de ruído sem sentido. Mas a guerra não era apenas sobre sistemas. Era sobre pessoas. Os operadores de rádio brasileiros eram jovens, muitos com menos de 25 anos. Eles vinham de fazendas, de cidades pequenas, de famílias humildes. Antes da guerra, muitos nunca tinham visto neve, nunca tinham saído do Brasil, nunca tinham ouvido alemão sendo falado. E agora, eles estavam nas montanhas geladas da Itália, com a responsabilidade de manter a comunicação funcionando. Se eles falhassem, companheiros morreriam. A pressão era enorme. E mesmo assim, eles operavam os códigos com precisão impressionante. Nas salas de inteligência alemãs, havia um quadro na parede. Nesse quadro, oficiais anotavam o progresso na decodificação das comunicações inimigas. Americanos, ingleses, franceses, todos tinham colunas com anotações, tentativas, alguns sucessos parciais. Mas havia uma coluna que permanecia quase vazia. No topo dela, uma palavra. Brasilianer. Os brasileiros. Os oficiais de inteligência alemães encaravam aquela coluna vazia com uma mistura de frustração e, eventualmente, algo parecido com medo. Não o medo de um inimigo mais forte. Era o medo do desconhecido. O medo de lutar contra algo que você não consegue entender. Para compreender esse medo, precisamos entrar na mente dos alemães por um momento. O serviço de inteligência nazista era metódico, organizado. Eles tinham protocolos para tudo. Quando interceptavam comunicações de um novo inimigo, seguiam sempre os mesmos passos. Primeiro, identificar a língua. Depois, encontrar padrões. Em seguida, testar hipóteses de substituição ou transposição. Finalmente, quebrar o código e começar a ler as mensagens em tempo real. Com os americanos, funcionou parcialmente. Com os ingleses, houve sucessos e fracassos. O método era lento, mas produzia resultados. Com os brasileiros, o método simplesmente não funcionava. O problema começava no primeiro passo: identificar a língua. Os tradutores alemães ouviam as transmissões brasileiras e reconheciam que era português. Mas era um português que eles não conheciam. As palavras eram familiares às vezes, estranhas outras vezes, e completamente incompreensíveis na maioria das ocasiões. Um tradutor alemão que havia estudado em Lisboa ficava perdido quando ouvia um soldado mineiro falando. As vogais eram diferentes, o ritmo era diferente. E as palavras? Muitas simplesmente não existiam nos dicionários. Há relatos de tradutores alemães que pediram transferência depois de semanas tentando entender as comunicações brasileiras. Eles diziam que era como tentar traduzir uma língua que estava constantemente mudando, constantemente escapando. E estavam certos. Era exatamente isso. Os alemães tentaram soluções criativas. Em determinado momento, eles procuraram prisioneiros de guerra brasileiros que pudessem ajudar na tradução. Mas, mesmo quando conseguiam capturar soldados brasileiros, enfrentavam outro problema. Os soldados capturados vinham de regiões diferentes do Brasil. Um soldado de São Paulo não necessariamente entendia todas as gírias de um soldado do Ceará. E mesmo que entendesse as palavras, não conhecia os códigos específicos que mudavam diariamente. Era como pedir para alguém traduzir um livro escrito numa língua que muda de gramática toda manhã. A frustração alemã crescia a cada semana. E havia outro fator que os alemães não conseguiam superar: o fator humano. Os soldados brasileiros tinham algo que os manuais alemães não previam. Eles tinham criatividade, tinham improviso, tinham aquele jeito brasileiro de resolver problemas na hora, sem planejamento rígido. Quando um código parecia comprometido, os operadores brasileiros simplesmente inventavam variações na hora. Adicionavam palavras novas, mudavam expressões,
Criavam apelidos para lugares e pessoas que só faziam sentido para quem estava ali. Um morro podia virar o Careca. Uma ponte podia virar a Dentadura. Um comandante podia virar o Bigode. E essas mudanças aconteciam organicamente, sem ordens oficiais, apenas por instinto de sobrevivência. Os alemães, com sua mentalidade de seguir protocolos, não conseguiam acompanhar essa flexibilidade. Vamos falar sobre como isso afetava o campo de batalha. Nas montanhas dos Apeninos, a informação era tão valiosa quanto munição. Saber onde o inimigo estava, quantos eram, para onde estavam indo, isso podia significar a diferença entre vitória e derrota, entre vida e morte. Os alemães tinham uma vantagem inicial. Eles conheciam o terreno. Estavam na Itália há anos. Tinham mapas detalhados, posições fortificadas, linhas de suprimento estabelecidas. Os brasileiros eram os novatos. Chegaram em 1944, num país que nunca tinham visto, lutando num clima que nunca tinham experimentado. A neve era novidade para a maioria. O frio intenso era um inimigo tanto quanto os alemães. Em teoria, os alemães deveriam ter vantagem total, mas a comunicação segura mudou essa equação. Imagine duas situações paralelas. Na primeira, um comandante alemão intercepta uma mensagem brasileira. Ele passa para seus tradutores. Eles olham as letras, consultam dicionários, tentam padrões matemáticos. Horas se passam. Às vezes, dias. E no final, eles têm apenas fragmentos incompreensíveis. Na segunda, um comandante brasileiro intercepta uma mensagem alemã. Ele passa para os serviços aliados que têm máquinas e equipes trabalhando na Enigma. Com tempo e esforço, muitas mensagens alemãs são decifradas. O resultado? Os brasileiros frequentemente sabiam o que os alemães planejavam. Os alemães raramente sabiam o que os brasileiros fariam. Isso é vantagem estratégica. Isso ganha batalhas. Os veteranos que sobreviveram à guerra contam histórias sobre esses momentos. Um operador de rádio, cujo nome se perdeu nos arquivos, mas cuja história foi preservada em entrevistas décadas depois, descreveu uma noite em particular nas montanhas perto de Montese. Era fevereiro de 1945. O frio era tão intenso que a água nos cantis congelava. O operador estava num buraco escavado na encosta de um morro, coberto por uma lona que mal segurava o vento. Seu rádio chiava constantemente. Ele ouvia fragmentos de transmissões alemãs, vozes duras, palavras que ele não entendia. E entre os chiados, ele ouvia também os brasileiros, vozes familiares, sotaques de casa, palavras que o faziam lembrar de sua mãe, de sua cidade, de sua vida antes da guerra. Naquela noite, ele recebeu uma mensagem urgente. Depois de decifrar usando sua tabela, entendeu. Havia uma patrulha alemã se aproximando da posição brasileira pelo flanco leste. Ele transmitiu o aviso. A patrulha foi interceptada. Vidas foram salvas. Décadas depois, esse operador dizia que nunca se sentiu tão útil em toda a sua vida como naquela noite gelada na Itália. Ele não disparou um único tiro, mas ele salvou seus companheiros com letras e números. Mas nem todas as histórias tinham finais felizes. A guerra era brutal, e os operadores de rádio, apesar de não estarem na linha de frente com fuzis, enfrentavam perigos constantes. Os alemães sabiam que as comunicações eram vitais. Por isso, quando identificavam uma posição de transmissão, concentravam fogo naquele ponto. Morteiros, artilharia, tudo que pudesse silenciar o rádio inimigo. Houve operadores que morreram com os fones ainda nos ouvidos. Houve outros que foram feridos gravemente enquanto transmitiam mensagens. Alguns continuaram operando mesmo com estilhaços no corpo, porque sabiam que a mensagem precisava chegar. Esses homens raramente receberam medalhas. Seus nomes não aparecem em monumentos, mas eles foram heróis tanto quanto qualquer soldado de infantaria. Os alemães, por sua vez, desenvolveram um respeito relutante pelos operadores brasileiros.
Há registros de oficiais alemães capturados que mencionaram a frustração com as comunicações brasileiras durante interrogatórios. Um deles teria dito que lutar contra os brasileiros era como lutar contra fantasmas. Você sabia que eles estavam lá, mas nunca conseguia entender o que estavam planejando. Essa incerteza tinha um efeito psicológico poderoso. Quando você não sabe o que o inimigo está comunicando, você não sabe o que ele sabe. Você não sabe se ele conhece sua posição. Não sabe se ele está preparando uma emboscada. Não sabe se reforços estão chegando. Essa dúvida constante desgasta, corrói a confiança, faz com que comandantes hesitem em momentos cruciais, e hesitação em combate custa vidas. É importante mencionar que os brasileiros não eram os únicos usando comunicações criativas na Segunda Guerra. Os americanos, por exemplo, usaram os famosos Code Talkers, soldados indígenas. Navajo cuja língua era tão complexa e desconhecida que os japoneses no Pacífico nunca conseguiram decifrá-la. O princípio era semelhante ao dos brasileiros, usar a barreira linguística como arma. Mas havia uma diferença importante. Os Navajo eram um grupo pequeno e específico. Os brasileiros, por outro lado, tinham toda a diversidade de um país continental à disposição. Gírias de pescadores do litoral, expressões de vaqueiros do sertão, termos de mineradores de Minas, palavras de imigrantes italianos do Sul. Cada região do Brasil contribuía com seu próprio vocabulário secreto. Era como ter dezenas de línguas diferentes, todas misturadas, todas incompreensíveis para quem estava de fora. Vamos voltar ao cenário italiano para entender o impacto prático disso. Em março de 1945, a FEB estava se preparando para uma das operações mais importantes da campanha, a Ofensiva da Primavera. O objetivo era romper as linhas alemãs nos Apeninos e avançar para o Vale do Pó. Para essa operação funcionar, a coordenação era essencial. Infantaria, artilharia, tanques, apoio aéreo, todos precisavam agir em sincronia. E isso significava comunicações intensas. Nas semanas antes da ofensiva, o volume de mensagens cifradas aumentou dramaticamente. Os operadores trabalhavam em turnos contínuos, cifrando e decifrando, transmitindo e recebendo. Os alemães perceberam o aumento de atividade. Eles sabiam que algo grande estava sendo planejado. Mas não sabiam o quê, não sabiam onde, não sabiam quando. Suas equipes de inteligência trabalharam freneticamente tentando extrair informações das mensagens interceptadas. E falharam. Quando a ofensiva começou, os alemães foram pegos parcialmente desprevenidos. As forças brasileiras avançaram mais rápido do que o esperado. Posições que deveriam resistir por dias caíram em horas. Parte desse sucesso foi devido à bravura dos soldados. Parte foi devido ao planejamento dos oficiais. Mas uma parte significativa, foi devido ao fato de que os alemães estavam lutando às cegas. Eles não sabiam o que estava vindo, e quando descobriram, já era tarde demais. Os operadores de rádio que participaram dessa ofensiva trabalharam sob pressão inimaginável. Mensagens precisavam ser cifradas e enviadas em minutos, às vezes em segundos. Um erro podia atrasar um ataque e dar tempo para o inimigo se reorganizar. Podia enviar tropas para o lugar errado. Podia causar fogo amigo. Os homens que faziam esse trabalho não eram gênios da matemática. Não eram especialistas treinados em academias sofisticadas. Eram jovens brasileiros comuns que aprenderam o sistema em semanas de treinamento intensivo. E eles funcionaram. Sob fogo, sob pressão, com mãos tremendo de frio e medo. Eles funcionaram. Há uma história que circula entre historiadores, embora sua veracidade exata seja difícil de confirmar. Disse que, após a rendição alemã na Itália, um oficial de inteligência alemão foi interrogado sobre as dificuldades que enfrentou durante a campanha. Quando perguntado sobre as comunicações brasileiras, ele teria ficado em silêncio por um longo momento. Depois, disse algo como: "Os brasileiros eram um mistério. Nós capturamos seus rádios. Nós ouvimos suas vozes, mas nunca entendemos o que eles diziam.
Era como se falassem uma língua que não existe em nenhum lugar do mundo. E, de certa forma, ele estava certo. A língua que os brasileiros falavam nas trincheiras não existia em nenhum dicionário. Era uma criação única, nascida da necessidade, moldada pela guerra, fortalecida pela diversidade de um país que os alemães nunca conseguiram entender. Quando a guerra terminou, os operadores de rádio voltaram para casa. Muitos nunca falaram sobre o que faziam, não por trauma, embora o trauma existisse, mas porque os códigos eram classificados, as tabelas foram destruídas, as grades foram queimadas, e havia ordens explícitas de não discutir os métodos de comunicação. Esses homens voltaram para suas cidades, suas famílias, suas vidas normais, viraram fazendeiros, comerciantes, funcionários públicos. Tiveram filhos e netos que nunca souberam que seus pais e avós haviam participado de uma guerra invisível. Uma guerra travada não com balas, mas com letras. Não com bombas, mas com palavras. E eles venceram essa guerra. Só décadas depois, com a abertura de arquivos militares e o trabalho paciente de historiadores, essas histórias começaram a emergir. Os documentos que sobreviveram, as tabelas, as grades, os manuais de instrução, são tesouros históricos. Eles mostram a engenhosidade brasileira em ação. Mostram jovens que, enfrentando um dos exércitos mais poderosos da história, encontraram uma arma que ninguém esperava: a cultura, a língua, a criatividade. Os alemães tinham máquinas, tinham tecnologia, tinham treinamento. Os brasileiros tinham algo mais poderoso, tinham o Brasil. E isso, no final das contas, fez toda a diferença. A guerra terminou em maio de 1945. Os soldados brasileiros voltaram para casa em navios lotados. Foram recebidos com desfiles, discursos e promessas de que nunca seriam esquecidos. Mas a memória é frágil. E com o tempo, as histórias da FEB foram se apagando. Os livros de história mencionam batalhas. Montese, Monte Castelo, Fornovo. Nomes que aparecem em monumentos e praças pelo Brasil. Nomes de lugares onde brasileiros lutaram e morreram. Mas os livros raramente mencionam os operadores de rádio. Raramente falam sobre os códigos. Raramente explicam como jovens brasileiros, armados com tabelas de papel e gírias de suas cidades natais, derrotaram um dos serviços de inteligência mais temidos do mundo. Essa história ficou nas sombras por décadas. Por quê? Parte da resposta é simples: segredo militar. Mesmo depois da guerra, os métodos de criptografia eram considerados informação sensível. Os governos não queriam revelar como seus códigos funcionavam, porque métodos similares poderiam ser usados no futuro. As tabelas foram queimadas. Os manuais foram arquivados em pastas classificadas. Os veteranos foram instruídos a não falar sobre o assunto. E eles obedeceram. Por anos. Por décadas. Muitos morreram sem nunca contar para suas famílias o que realmente faziam na guerra. Outra parte da resposta é mais triste. Falta de interesse. A criptografia não é um assunto fácil de explicar. Não tem o drama visual de uma batalha. Não tem o heroísmo óbvio de um soldado avançando sob fogo. É técnica, é abstrata, é invisível, e por ser invisível, foi ignorada. Os historiadores focaram nas batalhas. Os jornalistas focaram nos generais. Os filmes focaram na ação. E os homens que operavam os rádios, que cifravam as mensagens, que protegiam as comunicações, esses homens desapareceram da narrativa. Mas eles existiram, e o que fizeram importou. Cada mensagem cifrada corretamente foi uma pequena vitória. Cada código que os alemães não conseguiram quebrar foi um escudo protetor sobre as tropas brasileiras. Cada gíria mineira ou expressão nordestina que confundiu os tradutores nazistas foi uma arma tão poderosa quanto qualquer fuzil. Esses homens salvaram vidas, não com balas, mas com palavras, e isso merece ser lembrado. Hoje, graças ao trabalho de historiadores dedicados, algumas dessas histórias estão finalmente vindo à luz. Arquivos militares estão sendo abertos.
Documentos que ficaram em caixas por 70 anos estão sendo digitalizados e estudados. Pesquisadores estão reconstruindo, peça por peça, a história da criptografia brasileira na Segunda Guerra. O que eles encontram é fascinante. Encontram tabelas escritas à mão, com letras cuidadosas de jovens soldados. Encontram grades de cifra dobradas e guardadas em envelopes amarelados. Encontram manuais de treinamento que explicam passo a passo como transformar palavras em segredos. E encontram algo mais. Encontram a prova de que o Brasil, mesmo sendo um país jovem e sem tradição militar europeia, conseguiu criar sistemas de comunicação que funcionaram. Não eram perfeitos. Não eram os mais sofisticados do mundo, mas eram eficazes. E isso é o que importa na guerra. O que podemos aprender com essa história? Talvez a lição mais importante seja sobre criatividade. Os brasileiros não tinham as máquinas enigma dos alemães. Não tinham os recursos dos americanos. Não tinham séculos de tradição criptográfica como os ingleses. O que eles tinham era improvisação. Tinham a capacidade de usar o que estava disponível, sua língua, sua cultura, sua diversidade, e transformar isso em vantagem. Essa é uma lição que vai além da guerra. É uma lição sobre enfrentar problemas com os recursos que você tem, não com os recursos que você gostaria de ter. Os operadores de rádio da FEB eram jovens comuns. Vinham de fazendas e cidades pequenas. Muitos tinham apenas educação básica. Antes da guerra, provavelmente nunca imaginaram que um dia estariam nas montanhas da Itália, lutando contra nazistas. Mas quando o momento chegou, eles estavam prontos. Eles aprenderam, eles se adaptaram, eles venceram. E fizeram tudo isso em silêncio, sem buscar glória, sem esperar reconhecimento. Hoje, quando você ouvir falar sobre a Força Expedicionária Brasileira, lembre-se de que havia mais do que soldados com fuzis. Havia homens com rádios, havia tabelas de código, havia grades de cifra, havia gírias e expressões que cruzaram o oceano e confundiram os melhores tradutores da Alemanha nazista. Havia uma guerra invisível sendo travada nas ondas de rádio, e os brasileiros venceram essa guerra, não com força, não com tecnologia superior, mas com algo que os alemães nunca conseguiram entender: a alma de um povo, uma alma diversa, criativa, improvisadora, uma alma que transforma dificuldade em solução, limitação em vantagem, palavras simples em códigos inquebráveis. Essa é a história que quase foi esquecida, mas agora você conhece, e histórias conhecidas nunca morrem.